1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Vai se sentar, já oramos. Que maravilha a oportunidade que Deus concede, né, de estarmos reunidos mais uma vez. Muito bom estar com os irmãos, né? E podermos meditar um pouco na palavra do Senhor, uma palavra conhecida, mas sempre pertinente, né, à igreja do Senhor. O Alex, ali na abertura do culto, ele leu um texto ali quase que irmão, né? Ali do nosso texto também. E assim, a palavra de Deus, os apóstolos, eles exortaram a igreja várias vezes, né? Ali a respeito da caminhada da vida cristã. E esse é um cuidado que nós temos que ter, porque nós somos cristãos, amém? Então, você pode ficar tranquilo que toda a palavra do Senhor, ela tem exortação, ela tem correção, ali ela sempre está olhando para nós, né? E nos advertindo, olha, precisa mudar, precisa melhorar. E muitas vezes dá a impressão até que a palavra ela está pegando no nosso pé, mas não é. Na verdade é Deus que conhece o homem, conhece aqueles que Ele chamou, né? E muitas vezes mesmo tendo essa nova natureza, ainda temos aquela tensão que Paulo fala do bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Existe essa tensão na vida do cristão, mas para isso também existem as advertências da palavra do Senhor que vai nos exortar ali como está a nossa caminhada, né? Então, existem coisas que o seguidor de Cristo, ele tem por obrigação de abandonar, né? Assim a gente se dispôs assim, quando chamados, né? Quando chamados por Cristo, nos dispomos a prosseguir nessa caminhada cristã, né? E existem muitas coisas que são necessárias deixar para trás. Algumas versões aqui a Bíblia vai falar e despojando-se, né? O interessante é que no contexto deles lá nas guerras, depois de vencida lá, eles passavam naqueles mortos lá, ia pegando tudo que tinha de valor, né? Os despojos ali, e arrecadavam, né? Tiravam dos mortos. E o que Pedro está falando aqui, que nós também precisamos nos despojar de muitas coisas, até porque o nosso velho homem também morreu, né? Só que agora não é outra pessoa que vai vir tirar de você, mas é nós que vamos ali começar nesse processo de começar a deixar essas coisas que nos prejudicam na caminhada cristã para trás. E isso é um desafio para nós como cristãos, um desafio que nós temos de conseguir olhar para as nossas vidas, conseguir olhar para como está a nossa caminhada cristã e o que é necessário ser deixado para trás. É um processo que muitas vezes ele é difícil, existem coisas que a gente deixa com muita facilidade, existem coisas que insistem em nos acompanhar, né? E vamos estar brigando com elas. Então, mas mesmo assim, independente da dificuldade, Deus não alivia para ninguém. A ordem de Deus é: despojem-se, deixe tudo ali que é referente à sua velha natureza para trás, né? Ali seria como você pegar e tirar suas roupas velhas, sujas e contaminadas e deixar para trás. Eu vejo isso toda vez que a Ivanilde trabalha, né, que ela faz plantão, ela trabalha no hospital, ela chega em casa, vai direto para o banheiro com a sacolinha, tira aquela roupa do hospital ali, que ela diz contaminada, ela trabalha no laboratório, né?
ensacola tudo aquilo lá até a hora de lavar. Quando eu estava lendo, estava pensando nisso. Ali, esse processo, esse cuidado que você tem que ter de pegar e estar avaliando. Ela olha para aquilo lá e fala, gente, eu estava num lugar onde era tudo contaminado, então isso aqui não vai ficar nem exposto na minha casa. Geralmente ela deixa lá no tanque, lá até a hora de lavar. E isso aí seria uma prática que a gente teria que fazer. Existem muitas coisas que a gente precisa deixar para trás. A gente tem que abandonar ali a malícia, né? Essa maldade que o apóstolo Pedro ele fala. Aqui ele faz uma lista aqui de características, né? Mas nós não vamos abranger todas. A malícia ela está ligada a toda a maldade e inclui todos os costumes corruptos do paganismo e do mundo caído sem Cristo. Então, ali Pedro ele vai fazer uma lista, vai destacar ali várias características, né, do homem caído, do homem sem Cristo, mas aqui está reunido tudo. E esses são os pecados e a falta de caráter, né, que vão contra todas as virtudes ligadas à nova vida em Cristo e que moldam ali o caráter cristão para que não viva agora mais em contenda contra Deus. Então, essas características precisam ser deixadas para trás, por quê? Uma porque elas nos impedem na caminhada e outra porque a nova natureza ela precisa ser moldada. E não tem como você deixar as duas coisas na mesma prateleira, né? Serve até ali a lei, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, tira uma para colocar outra. Ali é simplesmente contraditório, né, que o cristão ele dizer que é uma nova criatura e ainda está apegado a essas velhas práticas. Assim, como nós falamos, existe essa tensão ali da nova natureza e da velha, né? Mas, assim, uma coisa é fato, o cristão ele tem que estar esperto, olhando para o que está acontecendo, como que está a sua caminhada cristã, se aquele problema, aquele pecado que muitas vezes ali o acompanha, né, que é mais difícil de deixar, se ele não está ali se tornando constante na sua vida. Porque seria contraditório ele dizer que é um cristão se isso está o acompanhando, né? Jesus ele fala para os discípulos lá, os espinheiros podem dar figos? Os discípulos falam, não pode, Senhor. Jesus fala, os meus discípulos também não podem, né? Os discípulos de Jesus, ele tem que ali produzir os frutos que são característicos de Jesus. Então, o cristianismo, quando ele alcança a vida do homem, a salvação quando ela chega na vida do homem, uma das principais características que a gente vê é mudança de vida. A mudança de vida ela começa, ainda que pequena, porque essa obra ela vai acontecendo de glória em glória nas nossas vidas, né? Mas ela tem que acontecer. A mudança ela tem que aparecer em nossas vidas. E quando a mudança ela não está acontecendo, a gente tem que ficar esperto. Temos que estar olhando para isso. Colossenses 3, versos 1 e 2 diz, portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Então, assim, essa questão de pensar nas coisas do alto e viver aqui na terra, às vezes complica um pouco, né? Nós vivemos numa vida tão corrida, tão assoberbada, tanta coisa para fazer, né? Mas o cristão ele não pode perder o foco ali das coisas que são do alto, aonde Cristo está. E eu vou te falar, como os nossos tempos têm tirado os olhos dos cristãos das coisas do alto e têm nos puxado para as coisas da terra. E eu não estou falando nem de coisas que, é pecado, não. Eu estou falando das coisas do dia a dia que muitas vezes fazem até parte da vida do cristão. Ali o trabalhar, o cuidar da família, nós como homens, ali os provedores da casa, as irmãs com suas obrigações, hoje na realidade muitas mulheres trabalham também, né? Mas assim, muitas coisas que são triviais do nosso dia a dia, que são obrigações nossas como cristão também, têm nos tirado o foco das coisas de Deus. E precisamos
prestar atenção quando essas coisas estão acontecendo, e eu vou te falar, tem acontecido, como tem acontecido nos nossos dias. Então Pedro ele vai fazer uma lista aqui das coisas que podem trazer a falta de crescimento, mas a ideia central é que existem práticas relacionadas ao falar, ao sentir e ao agir. O que Pedro está mostrando aqui são práticas que elas refletem dentro de toda a existência do homem, dentro de toda a existência do cristão. Essas coisas estão apontando para isso. Então, estão ligadas à velha natureza e são incompatíveis entre a nova e a velha criatura, o cristão e o mundano, o espiritual e o profano. São coisas que não devem existir na vida do servo de Deus. Então, Pedro, ele faz essa lista e justamente para chamar a atenção ali da igreja em relação a coisas que precisam ser deixadas para trás, não podem existir, elas não podem ali estar presentes na vida do cristão. Pedro, antes de falar do que o cristão ele deve se alimentar, ele diz o que nós devemos abandonar. Ele vai falar que existe a incompatibilidade muito grande ali entre uma coisa e outra, né? E é por isso que nós temos visto muitos cristãos que não conseguem crescer espiritualmente. Até porque eles se alimentam de coisas espirituais, mas ainda assim mantêm contato com coisas velhas, né? Coisas ali da velha natureza. Quando o médico te passar ali uma vitamina, antes da vitamina ele vai te passar o remédio de verme. Porque se você toma a vitamina e não toma o remédio de verme antes, a vitamina é toda perdida, né? E isso tem acontecido na vida de muito cristão. Aí a gente vê muitos cristãos que muitas vezes ele vai na igreja, ele participa, ali ele está ali dentro da movimentação ali da igreja, né? Mas muitas vezes ele não cresce, só que muitas vezes também ainda existem algumas coisas que precisam ser deixadas para trás. E isso tem que ser avaliado por mim, na minha vida, e por você, na sua. O que serve de um sinal de alerta em nossas vidas? Eu estou crescendo, como é que está a minha caminhada cristã? Ela está como estava no começo da minha caminhada, ou está progredindo? Ou eu estou como crianças? O autor aos Hebreus ele fala, olha, eu vou ter que tratar vocês como crianças, já você está recebendo coisa muito mais forte, mais pesada, né? E vocês ainda estão lá no começo. Ele tá fazendo essa constatação, já pelo tempo já era para vocês estar se alimentando melhor, né? Com coisas mais profundas. E isso aí deveria servir como um alerta para nós. Porque muitas vezes nós ficamos estagnados. Existem ali períodos de nossas vidas que a gente fica estagnados ali espiritualmente, e não é por falta ali de orar, muitas vezes não é por falta de orar, a gente vai no culto de oração, a gente vai no ensino, a gente vai no culto, a gente ora, a gente lê a Bíblia e está estagnado. Então precisamos fazer uma avaliação se não tem nada que está roubando essa vitamina ali das nossas vidas, porque isso pode acontecer, né? Aqui, isso traz um enfraquecimento, por isso que nós vemos ali que eles conhecem a Bíblia, né? Participam das atividades religiosas e ainda assim continuam fracos, inconsistentes. Passam anos na igreja e estão ainda no mesmo nível de quando receberam a Cristo. Isso é uma preocupação e é uma realidade dentro de praticamente todas as igrejas. Como cristãos maduros, precisamos de toda essa lista, né? Nós já conhecemos ela, até porque nós éramos desse jeito, né? Eu não sei vocês, de repente você, filho de crente, nasceu num contexto totalmente diferente, né? Mas a maior parte ali dos cristãos, eles nasceram fora da igreja, né? Foram alcançados depois pela misericórdia e graça de Deus. Mas assim, ainda os filhos de crente, né? Ainda tinham essa velha natureza, toda essa problemada ali encurtida em sua vida, porque são frutos do pecado, fruto da natureza caída de Adão, né? E, assim, a única diferença que tem do cristão e do mundano é que o cristão, pela graça de Deus, ele consegue agora, uma vez que nascido de novo, uma vez que alcançado, ele tem a sensibilidade de olhar e reconhecer que ele está em falta contra Deus.
Porque o mundano, para ele, tudo é normal. Para ele não existe pecado. Você vai falar de pecado com um pecador lá no mundo, ele vai falar, rapaz, esse negócio de pecado não existe, eu faço aqui, eu gosto de fazer, e errado está é você que está me enchendo o saco, né? O homem caído lá no mundo, ele não está preocupado com isso, para ele é tudo normal, né? Então, a comunhão com Deus, ela vai aguçar a nossa visão espiritual, vai nos sensibilizar em relação às coisas de Deus, e a gente pode ver que quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais comunhão com Ele, através da Bíblia, da oração e da comunhão com sua igreja. Nós poderemos detectar com mais facilidade quando o pecado está nos rodeando. Essa é uma constatação que nós podemos fazer ali quando a gente vê que o pecado está nos rodeando, né? O cristão que está ligado, que está em comunhão com Deus, com a igreja ali, desenvolvendo ali a sua caminhada cristã, a sua comunhão com Deus, é na hora. A hora que ele vê a situação, ele, opa, sai de ré, né, Satanás? Aqui não. Mas quando o homem vai se enfraquecendo, vai ficando normal. Vai ficando normal, o pecado passa batido, e muitas vezes o cristão fraco ele não consegue ali distinguir essas coisas. Então, a pergunta que nós precisamos ter em relação a nós, né? Será que nós temos dado prioridade a essas atividades, né? Que a igreja tem disponibilizado, né? Se nós temos dado a prioridade à vida espiritual. Isso eu estou perguntando porque assim, muitas vezes nós nos preocupamos quando algo não vai bem em relação à nossa vida material. Você pode ver que em relação à nossa vida material a gente se preocupa. Quando algo não vai bem, a Leandra, que é professora, muitas vezes ali uma aula ali, ela tem que preparar uma aula, ela tem alguma situação diferente ali, isso preocupa, e você pode ver que a gente chega em casa, mesmo cansado, a gente dedica tempo para isso, né? Foi ontem eu trabalhei até meia-noite, quando eu saí de dentro da oficina, para ir para casa tomar banho e dormir. Agora, e eu estava pensando, quando eu estava vendo o sermão, será, em relação às coisas de Deus, você já parou para pensar que muitas vezes, quando é em relação às coisas de Deus, você trabalhou o dia inteiro, não precisa ser até meia-noite, pode ser até às 5:30 da tarde, a gente chega em casa, toma um banho, janta, aí você pega a Bíblia, é o melhor sonífero que tem, né? Aí você fala, não, você precisa estudar até a meia-noite, não consigo. Então, você pode ver que quando está relacionado à nossa vida terrena, e essa é real, se Deus nos chamasse para a vida com Ele e nos tirasse daqui e já levasse para a glória, era bom demais, né? Então, mas não, Deus ele nos chama agora para uma nova vida em Cristo, mas aqui, por enquanto é aqui. Quando estivermos na glória, beleza, tudo resolvido, mas por enquanto nós temos que lidar com essas duas situações. E a gente tem que olhar, essa sensibilidade em relação às coisas de Deus, ela vem pela palavra, né? A palavra ela nos limpa e nos aproxima de Deus. Efésios 5:26 vai dizer, para que a santificasse, ele está falando, o apóstolo Paulo está falando em relação à igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. E João 17:17 vai dizer, Jesus diz, né? Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. O cristão, além de todas as suas obrigações, responsabilidades, né? Às vezes a gente olha ali para a repreensão, né? Na igreja, e muitas vezes isso não é legal, mas essa é uma parte. Ainda tem ali a palavra de Deus, a oração, as nossas obrigações, ali que na igreja você exerce comunhão, você consegue desenvolver o seu dom. Eu tiro por mim, eu não tinha coragem de falar em lugar nenhum, eu sempre fui muito tímido, muito quieto em relação a isso aí. Fala para mim, você vai pegar um microfone e vai falar para alguém, eu arriscar dar um treco e cair duro, né? Mas
Na igreja, vai trabalhando tudo isso. Você vê que até mesmo isso, quando você se dispõe a trabalhar na obra de Deus, Deus vai te capacitando, Ele vai trabalhando em você, até mesmo nas suas dificuldades, Deus vai trabalhando e te capacitando para que você possa trabalhar na obra de Deus. Isso vai fazer bem para você espiritualmente, como servo de Deus, trabalhando na obra, e vai te ajudar também no seu dia a dia. Para mim foi bom. Ali consegui vencer essa timidez, eu era retraído, né? A igreja, para mim, isso aí foi uma bênção. Deus trabalhou duas coisas, né? E glória a Deus por isso. Uma vez que nós somos advertidos em relação àquilo que não faz parte da vida de um cristão, Pedro ele nos exorta, ali como igreja, ao fazer o que deve fazer parte da nossa vida, né? Ele vai falar ali para a igreja, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o leite, o genuíno leite espiritual. Isso o cristão deve buscar de todo o seu coração, ele deve desejar o leite espiritual genuíno. Se Pedro ele diz para a gente buscar o leite genuíno, é porque existe ali o leite adulterado, né? E essa é uma realidade que a gente está vendo nos nossos dias. Às vezes eu fico preocupado, eu vejo ali o pessoal falando, você viu a heresia nova que surgiu, você viu isso? Rapaz, eu geralmente não tenho paciência para isso, né? Mas assim, é bom, como servo de Deus, a gente está sabendo também, né, o que o inimigo está aprontando aí em volta dos arraial, né? Mas eu não tenho paciência, mas a gente vê que existe também o leite falsificado. Se aqui na igreja você tem a palavra de Deus, que muitas vezes ali que ela é ministrada por homens de Deus, que ela é ministrada com cuidado ali, ela é ministrada com fidelidade, para que isso venha trazer ali crescimento espiritual na sua vida. Por outro lado, tem um monte de arautos que estão proclamando palavras que não são de Deus. Que é o caso lá do livro de Jeremias, né? Os profetas que estão falando em nome de Deus, e Deus está falando, mas eu não mandei falar nada não, eles estão falando deles, não é de mim. Essa é uma realidade. E o que nós temos visto pessoas que têm se alimentado ali muito de YouTube, de redes sociais, né, que o evangelho também, entre aspas, né, o evangelho tem sido anunciado nas redes sociais, mas muito poucos pastores você pode se dar o trabalho de parar e falar, eu vou escutar a palavra de Deus aqui para trazer edificação na minha vida. São poucos. Mas ali, evangelho adulterado, o leite contaminado ali que traz, ali, que prejudica a saúde espiritual, isso tem de monte. Mas Pedro está falando que nós temos que desejar o leite genuíno, né? Então nós temos que cuidar com todo esse movimento evangélico que nós temos visto, né? As igrejas elas têm aberto as portas para as doutrinas erradas, amenizando o ensino em relação à santidade de Deus e em relação ao pecado, né? Os homens eles têm mostrado a santidade de Deus como se Deus fosse um igual. Eles olham, eles falam, não, o que é ser santo? Bom, ser santo para mim é não roubar nada, pagar minhas contas, fazer isso, ali viver bem com a minha esposa, isso aí é ser santo. Vou na igreja de vez em quando, ajudo no louvor, né? Aí o cara fala, não, pareço crente, aqui eu sou uma pessoa que não faz nada errado, então eu sou santo. E eles acham que quando eles olham para Deus, Deus é a mesma coisa. Não conhecem o caráter de Deus, não conhecem os atributos de Deus, e estão falando uma besteira gigantesca. Só que isso, muitas vezes, é o que tem sido ensinado no meio da mídia, no meio das igrejas. As igrejas têm aberto as portas para essas coisas. E a pregação de Pedro, ela seria rejeitada em praticamente 90% das igrejas da atualidade. Pedro, ele seria colocado ali como um homem do discurso de ódio, né? E isso tanto é verdade que, se você olhar, hoje isso tem acontecido com as igrejas que pregam a verdade. Se você gravar um vídeo aí de uma pregação sua,
colocar na internet e ela for avaliada e tiver ali coisas que vai contra ao que eles julgam certo, você é derrubado, você é censurado. Já tive várias publicações minhas do Facebook ali que eles tiraram, né? Aí você olha, cara, mas isso aqui está de acordo com a lei, com a Constituição, com tudo, mas isso não pode. É discurso de ódio, né? Então, assim, você vê que isso, eles vão trabalhando de tal forma ali a calar aqueles que vão trabalhar com a verdade. E quando você começar a falar das coisas de Deus, quando a igreja começar a se levantar verdadeiramente como arauto de Deus nesse mundo de trevas, nesse momento tenebroso que nós estamos vivendo, com certeza eles também vão nos perseguir. Isso está muito próximo, irmãos. Quando nós vemos tantas igrejas abrindo suas portas e dando as mãos ali para todo esse movimento, essas coisas do mundo aqui que Pedro está falando que deveriam ser deixadas para trás, né? Ser despojadas, quando a gente vê as igrejas abrindo a porta para isso, então você pode saber que está muito perto. Porque a palavra de Deus, ela denuncia o pecado do mundo caído, e ela vai receber a rejeição daqueles que querem viver de acordo com suas vontades. Você pode ver, até mesmo no nosso círculo de amigo, você tem amigos, eu também tenho, que muitas vezes eles vão gostar de você, desde que você não chame a atenção dele. No meio do cristão, de pessoas que têm a natureza tratável, se eu estou errado, o pastor Eliezer chega e fala, irmão, você está errado nisso, nisso e nisso. Um homem que tem o Espírito de Deus, ele baixa a cabeça, ele pede perdão, ele ora e se arrepende. E deixa, né? Agora, para um amigo, um conhecido seu aí lá do mundo, que não tem o Espírito Santo, que ainda tem com a natureza caída, você chega e chama a atenção dele, você arrumou um inimigo. Você pode até continuar sendo meu amigo, mas em relação a isso, você não toca no assunto não, que senão não vai ter jeito, né? Isso por quê? Porque essa diferença ali entre as duas naturezas. E é por isso que Pedro está falando, tem que deixar tudo isso para trás, porque isso aí, todas essas características, elas não podem mais fazer parte da sua vida. Por quê? Porque aqui na casa de Deus é onde você vai ser tratado. Aqui na casa de Deus é onde a palavra de Deus ela vai como se fosse um facão ali numa árvore cheia de lodo, né? Vai rapando e arrancando toda aquela escória, para que fique só a madeira, só o cerne da madeira. E a palavra de Deus ela faz isso. É aqui que nós somos tratados. E se dê por feliz quando a palavra de Deus ela vira para você e fala, você precisa mudar, porque é Deus te amando, é Deus olhando para você e falando, você precisa ser tratado porque você não vai ser condenado com o mundo. E Deus faz essas coisas na vida dos servos dele. Amém? Então, essa tem sido uma dificuldade para muitos cristãos em todos os tempos, né? Mas vamos falar do nosso tempo. Quando Pedro ele fala em desejar como crianças recém-nascidas, ele está falando ali da dependência que a criança tem de receber o alimento da mãe. Ele está falando de como a criança sabe que ao chorar pedindo, ela será alimentada pela mãe. Olha só, se a criança, ninguém ensinou, a criança nasce, daí 5 minutos ela está chorando e a mãe amamenta, ela já chora perto da mãe ali é o mecanismo ali de alimentação, e cada vez que ela tiver fome ela chora e ela é alimentada. Ela sabe que isso vai acontecer, né? E Pedro está usando esse exemplo. Agora, olha só, ele está falando que nós cristãos devemos desejar, isso tem que ser um anseio nosso, dessa alimentação divina, dessa alimentação espiritual para as nossas vidas. Agora, imagina o cristão, quando ele coloca a sua dependência na presença de Deus, ao reconhecer que Deus é a fonte e todo alimento que pode suprir a sua fome e que pode o fortalecer espiritualmente a sua vida. Mateus 7, verso 11, diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais ao Pai que está no céu, Ele vos dará ali coisas boas aos que lhe pedirem. E ainda Mateus 21, 22 vai dizer,
tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pedro fala, desejem essas coisas, e a palavra de Deus, ela nos instrui, peçam porque Deus, Ele vai te dar. E eu sou prova viva disso, ali os cultos de orações que nós estamos tendo lá na sede, lá, quantas bênçãos Deus tem operado naquele lugar, como Deus tem respondido oração naquele lugar, como pessoas têm sido fortalecidas naquele lugar, ali pessoas que durante um tempo ali estavam ali também retraídos, tipo o que eu falei ali, estão ali no começo da caminhada ali, quietinho, e muito tempo ali parado, e depois que começaram a participar, a frequentar, hoje estão caminhando, estão ali fortalecidos, e a gente vê o desenvolvimento deles na obra de Deus. Então, esse deve ser o maior desejo do nosso coração, que venhamos a crescer na nossa vida cristã. Veja o que Pedro diz, para que por ele nos seja dado o crescimento para a salvação. Primeiro Pedro fala, desejem esse alimento desesperadamente, como se você dependesse dele para viver. E eu vou te falar, você depende. Nós dependemos desse alimento para a nossa vida espiritual. E ele fala, que é por ele nos seja dado o crescimento para a salvação. Aí alguém pode falar, né? Então eu tenho que buscar isso aí para ser salvo? Salvação é dada pela graça, cantamos isso aqui, né? A salvação é pela graça de Deus. Nós agradecemos porque isso foi obra de Jesus Cristo. É o amor de Jesus Cristo naquela cruz, e isso aconteceu pela misericórdia de Deus. Agora, em relação, já que o homem ele não pode agir em relação à sua salvação, já que a obra salvadora ela começou através da pregação do Evangelho genuíno e do convencimento por parte do Espírito Santo dos nossos pecados para o arrependimento e da conversão e o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, então o cristão ele irá desejar essa comunhão com Deus, irá pedir a Deus o fortalecimento a cada dia, justamente porque ele é salvo. Essa é a conversa que eu tenho muitas vezes com os colegas meus aí de outras denominações, né? Sempre isso. Então eu não preciso. Então eu já sou salvo, eu não precisa mais. Aí a gente pega e tenta explicar, meu filho, você nasceu de novo? Você tem a nova natureza, a natureza de Cristo, você tem a mente de Cristo? Você é grato por aquilo que Deus fez na sua vida? Então, nada disso vai ser penoso para a sua vida. Você não vai fazer isso para ser salvo, porque se a gente tivesse que fazer para ser salvo, nós estávamos lascados. A gente não consegue fazer. Tem a pregação agora de domingo passado, né, estava falando a respeito, muita gente acha que é por causa do exemplo, e não é. Se Cristo tivesse que morrer para dar o exemplo para nós fazer, nós estávamos lascados, que a gente não vai conseguir. Ainda, Cristo vai deixar a cartilhazinha, faz tudo isso aqui que vocês são salvos. E aí? E é isso que muitas vezes os homens eles não entendem, né? Mas o cristão que foi alcançado lá na eternidade por causa do relacionamento de Deus com ele na eternidade, coisa que muitas vezes a gente não consegue entender, mas que a palavra de Deus diz claramente. Por causa dessas coisas, a gente agora fomos alcançados no tempo de Deus, agora dentro da história nós fomos alcançados, estamos aqui congregados e sabemos que um dia estaremos na eternidade com Deus. E por isso, eu sou grato. A minha gratidão em relação às coisas de Deus é porque a minha salvação ela nunca está nas minhas mãos. A minha salvação, se dependesse de Deus segurar ela, eu já tinha perdido. A minha salvação, se dependesse de eu fazer alguma coisa, eu não teria salvação, porque eu não consigo, não existe força em mim para que eu possa ali lidar com algo tão precioso. Isso é tão precioso que Deus mandou Jesus Cristo para que fizesse isso por nós. Agora, depois de Cristo fazer tudo isso, aí Deus vai falar, agora você cuida. O vigilante que dorme a noite inteira, né?
Seria como se Deus montasse ali, pegasse, deixasse o banco ali com a porta, do cofre aberta, o gerente do banco deixar o banco com a porta aberta e dar um sonífero para o vigilante, para que o vigilante tome conta. Seria isso eu tentar guardar a minha salvação. Então, a gente tem tentado mostrar para as pessoas essa questão do processo de salvação, né? Mas muitas vezes as pessoas eles não entendem. Até esses dias eu estava brincando com um colega meu, eu falei, cara, olha, você acha que é por causa de você? Eu falei, mas quando chegar na glória você vai entender. Então você torça para que no dia da manifestação de Jesus Cristo você esteja pronto para ir, né? Esteja pronto para ir, já que depende de você. Mas quando chegar lá você vai entender que tudo foi Cristo que fez. Irmãos, o começo da sua caminhada cristã, o meio, o decorrer da sua caminhada e o final, que vai culminar na glória e na transformação, tudo é por causa de Jesus Cristo. Então, o alerta para a igreja é que o nosso inimigo ele não descansa e ele não desiste e ele vai nos atacar. Então nós precisamos estar vigilantes, né? O 1 Pedro, ele vai falar no capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão e buscando quem possa tragar. Olha só, quando Pedro fala, deixe todas essas coisas que são relacionadas à antiga natureza, à velha natureza, e se alimentem da palavra de Deus, busquem os meios de graça, de comunhão, de crescimento espiritual, é justamente por causa disso, porque nós temos um inimigo que, mesmo sabendo que derrotado, ele é teimoso. Ele não é aquele inimigo que ele tentou uma vez e ele vai desistir. Ele tenta o tempo todo. E ele vai buscar brechas na vida do servo de Deus para poder o atacar. Quanto mais nós estivermos abandonando essa bagagem maldita do velho homem, menos brechas o inimigo vai ter para poder investir em nossas vidas. Quanto mais nós estivermos fortalecidos na palavra de Deus, nos meios de comunhão e graça, mais forças nós teremos para poder caminhar e buscar a presença de Deus. Então Pedro ele finaliza essa abertura da carta, né? E ele faz referência lá ao Salmo 34, verso 8, ao dizer que aos seguidores de Cristo, né? Que eles vão fazer tudo isso, se é que eles provaram que o Senhor é bom. Salmo 38 diz, provai e vede que o Senhor é bom, né? Pedro ele faz menção disso. É importante para nós entendermos isso, e o fato de que Deus seja abundante em graça e bondade, nos dá o crescimento, mas também não nos autoriza a fazer qualquer coisa pensando que Deus faz vista grossa para o pecado. Às vezes a gente vê pessoas que pecam e algumas vezes falam, mas Deus é bom, Deus é santo. A santidade de Deus ela é tão perfeita quanto o amor. A justiça de Deus ela é tão perfeita como a misericórdia dele. Salmo 90, Moisés ele faz uma pergunta bem enigmática. Senhor, quem conheceu o furor da sua ira com o temor que lhe é devido? Só existiu um homem que conheceu com temor ali devido à ira de Deus, foi Cristo. Cristo foi o único homem que pôde receber ali todo o peso da ira de Deus, e isso aconteceu para que nós pudéssemos viver. Então, Deus, ele não vai fazer vista grossa para o nosso pecado. A nossa obrigação, então, é nos esforçar em todo sentido, porque nós fomos alcançados ali por tanta graça e tanto amor da parte de Deus. Então, a bondade de Deus, que ela não sirva de desculpa para mim e nem para você, ali para a gente permanecer no erro, ainda que seja ainda que seja pequeno. Quando
ali exortado pela palavra de Deus, quando incomodado pelo Espírito de Deus, que é o penhor da nossa salvação, quando incomodado por Ele, que precisamos de mudança, que nós abandonemos isso tudo, né? E busquemos a face de Deus. A bondade de Deus, ela não dá essa desculpa para que nós vivamos uma vida ali desleixada, né? Pelo contrário, nós temos como servos de Deus a obrigação de mostrarmos maior gratidão e maior dedicação às coisas de Deus, porque nós fomos alcançados. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e nos dê essa graça de poder a gente olhar para as coisas de Deus, podermos enxergarmos cada coisa que tem nos afastado da presença dEle. Que Deus nos dê a graça de podermos caminharmos nesse mundo, ali como embaixadores, os embaixadores de Cristo, né? Ali e também como testemunhas de Cristo, que falam, não de nós, mas que falam dEle, daquilo que Ele fez. Nós temos todos os motivos para nos esforçarmos. Se alguém se esforça um pouco por alguma coisa, nós temos a obrigação de nos esforçarmos 1000 vezes mais, porque fomos alcançados por uma graça que nós não merecíamos. Amém? A gente coloca de pé, vamos orar?